Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a CIR. Tudo bom? Na aula de hoje falaremos sobre pronomes relativos. Nós já temos 2 vídeos falando sobre a classe gramatical dos pronomes. Não deixe de assistir, esta é a última parte sobre esta aula. Hoje, os pronomes relativos serão apresentados de forma detalhada, então não deixe de se inscrever neste canal, colocar um comentário dizendo o que você achou da aula, se você ficou com alguma dúvida, dando até a sugestão para um próximo vídeo e compartilhando com alguém que também está estudando esse assunto, ok? E não deixe de ativar as notificações para receber assim que um vídeo novo sair. Então vamos embora para a aula sem mais enrolação. Então, como já foi dito nas outras aulas, o pronome é uma classe de palavras que se relaciona com o substantivo, sempre. Ele pode estar no lugar de um substantivo ou ele pode estar acompanhando um substantivo. No caso dos pronomes relativos, eles aparecem para substituir um termo que já foi citado anteriormente. Às vezes esse termo está bem próximo até do pronome relativo. Vamos ver os exemplos. Juju faz tortas. As tortas são deliciosas. Veja que aqui nós temos 2 frases independentes, 2 frases separadas. Para que não haja essa repetição do termo tortas, o que nós podemos fazer? Colocar um pronome relativo no lugar e unir essas 2 frases num período só. E nós teríamos: Juju faz tortas, as quais são deliciosas. O termo as quais é um pronome relativo que está se referindo ao termo tortas citado anteriormente. Por isso, gente, é tão importante aprender a utilizar corretamente os pronomes relativos, porque você torna o seu texto mais conciso, mais bonito, certo? Quando você vai escrever uma redação, é muito importante que você saiba utilizar a concisão, certo? Vamos ao próximo exemplo. Ela fez uma torta de limão. Todos gostaram da torta de limão. Agora, o termo que está se repetindo é torta de limão. Perceba que este termo se encontra no singular, diferentemente do termo anterior, tortas, que estava no plural. Vejamos agora como unir estas 2 frases num período só, utilizando o pronome relativo. Ela fez uma torta de limão da qual todos gostaram. Agora nós temos o termo da qual. Por que ele se transformou de a qual para da qual? Porque aqui nós temos o verbo gostar, que exige a preposição de. Quem gosta, gosta de. Essa preposição, ela vai parar na frente do pronome relativo, sempre assim, ok? Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis. E o que isso quer dizer? Os variáveis são aqueles que apresentam plural, feminino, masculino, e os invariáveis não. Os invariáveis apresentam uma forma única. Na nossa aula sobre classes gramaticais, a aula que fala de todas as classes gramaticais, que está na nossa playlist, nós elencamos as classes que são variáveis e as classes que são invariáveis. E o pronome, ele está dentro das classes gramaticais variáveis. Entretanto, alguns pronomes, alguns tipos de pronomes são invariáveis, então fique atento, ok? De forma geral, a classe gramatical pronome é uma classe variável, mas alguns pronomes são invariáveis. Vejamos agora. Os variáveis são o qual, os quais, a qual, as quais. E eles vão variar de acordo com o termo. Se o termo for singular feminino, a qual. Se o termo for singular masculino, o qual. Nós temos também cujo, cujos,
cuja, cujas. Esses são os pronomes variáveis. E nós temos os invariáveis, que, quem e onde. Essas palavrinhas não têm feminino e não têm plural, certo? A palavra onde, ela também aparece com um A na frente. Pode ser aonde, mas é apenas a junção de uma preposição, da preposição a. Então, o pronome onde continua sendo um pronome invariável, certo? Então, vamos falar agora mais especificamente do pronome relativo que. Esta palavrinha, ela é um tanto quanto problemática, porque o que apresenta várias classificações. Agora, nós vamos analisá-lo como pronome relativo. Ele é o mais versátil de todos, porque ele pode ser usado para substituir um termo que se refere a um ser humano, a uma pessoa, a uma coisa, a um lugar. Então, ele pode ser usado no lugar de o qual, a qual, os quais, as quais. Pode ser usado no lugar de onde, pode ser usado no lugar de quem, certo? Mas existe uma forma muito prática de você saber se a palavra que realmente é um pronome relativo. Basta você substituir pelos pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, dependendo do termo que ele está substituindo. Vejamos os exemplos. Este é o imóvel que visitamos. Este é o imóvel o qual visitamos. Perceba que aí a palavra que substituiu, se relaciona com a palavra imóvel, que é uma palavra masculina. Então, na substituição, nós conseguimos utilizar o qual no lugar de que, comprovando assim que nesta frase a palavra que é realmente um pronome relativo, certo? Outro exemplo, esta é a casa com que sonhamos. Esta é a casa com a qual sonhamos. Veja que no lugar do pronome que foi possível utilizar o pronome relativo a qual, porque se refere à casa. Então, sim, o pronome, a palavra que, nesta frase, é um pronome relativo. Uma outra observação muito importante é a utilização das preposições, como nós já vimos lá no primeiro exemplo, no conceituando os pronomes relativos. Quando o verbo exigir a preposição, esta preposição vai parar na frente do pronome relativo. Então, aqui nós temos o verbo sonhar. Quem sonha, sonha com alguma coisa. A preposição com aparece na frente do pronome relativo. Esta é a casa com que sonhamos, certo? Então, preste bastante atenção. Esse com, ele não veio do nada. Ele vem, ele aparece aí, obrigatoriamente, por causa do verbo sonhar. Então, para que a frase esteja de acordo com a norma padrão da língua, essa preposição é obrigatória. No exemplo de cima, este é o imóvel que visitamos, nós não temos preposição, porque quem visita, visita o imóvel. Não há preposição aí para o verbo visitar, certo? Quem visita, visita alguém ou visita algum lugar, sem preposição. Um pronome relativo pouco utilizado é o pronome cujo e suas variações, porque a maioria das pessoas não se sente muito segura para utilizar este pronome. Vamos ver como ele funciona. Ele é utilizado para estabelecer uma relação de posse entre dois termos em uma frase. Ele fica entre esses dois termos para estabelecer essa relação de posse. O possuidor está sempre antes do pronome cujo e a coisa possuída vem depois do pronome cujo. Vejamos os exemplos. O tucano, cuja plumagem tem cor vibrante, é uma ave tropical. Então, aí nós temos o termo tucano e o termo plumagem. A plumagem pertence ao tucano. E o pronome relativo cujo está aí
para estabelecer esta relação de posse. Então, o tucano, cuja plumagem, o tucano que tem uma plumagem vibrante, certo? Então, é sempre assim que se deve utilizar o pronome relativo cujo. Mas se você não tiver muita firmeza para utilizar, muita segurança, procure modificar a sua frase, certo? Se a coisa possuída fosse um termo no masculino, nós teríamos cujo. Se a coisa possuída fosse um termo no masculino plural, nós teríamos cujos. O que não é possível é colocar um artigo após o pronome cujo, cuja a plumagem, porque é como se esse artigo já fizesse parte do próprio pronome, certo? Então, após o pronome cujo e suas variações, nunca aparecerá um artigo, ok? O pronome quem também é um pronome relativo e ele deve ser utilizado quando o termo com o qual ele se relaciona for pessoa, certo? Ele é o mais indicado para se utilizar quando o termo for pessoa. Exemplo: o ator de quem você é fã está neste filme. Veja que o termo que foi substituído é ator, se refere a uma pessoa. E aqui nós temos também a preposição de, porque quem é fã de alguém. Então, novamente, a preposição vai para frente do pronome relativo. Aqui também poderia ser utilizado o pronome relativo o qual. E toda vez que você tiver dúvida se o pronome quem naquela frase é um pronome relativo, porque ele também desempenha o papel de pronome interrogativo nas frases. Mas, como nós vimos agora no começo desse vídeo, o pronome relativo se relaciona com o termo que já foi dito antes, como é o caso. Aqui o pronome relativo está no lugar da palavra ator, para que esse termo não precise ser repetido, certo? Mas também nós poderíamos fazer a frase desse jeito: o ator do qual você é fã está neste filme, certo? E por último, como pronome relativo, nós temos o pronome onde. Como eu já disse anteriormente, existe a palavra aonde. Esse a é a preposição que se uniu ao pronome, ok? E essa preposição vai aparecer dependendo do verbo que for utilizado na frase, assim como qualquer outra preposição que aparecer antes dos pronomes relativos. Vejamos aqui o exemplo. A cidade de onde ele vem é a maior da América Latina. Então, aqui nós temos de onde. Por quê? Quem vem de algum lugar, certo? Então, a cidade, o termo cidade é o termo que está sendo substituído pelo pronome relativo onde. É um lugar físico, então está correto. Porque muitas vezes se utiliza o pronome onde para substituir termos que não são lugares físicos. E, segundo a gramática, segundo a norma padrão da língua portuguesa, isso é errado. Então, nestes casos, nós devemos utilizar outro pronome relativo, mas não o pronome onde. Por exemplo, a situação em que ele se encontra é difícil. Algumas vezes nós ouvimos pessoas utilizando onde nesta construção. A situação onde ele se encontra. E, segundo a regra, segundo a norma padrão, está incorreto. Onde deve ser utilizado somente com lugares físicos, assim como no exemplo, cidade. Voltando para a questão da preposição, que é importantíssimo, os concursos cobram bastante. Aqui nós temos o verbo vir. Quem vem, vem de algum lugar. Se o verbo fosse ir, quem vai, vai para algum lugar ou vai a algum lugar. E aí a preposição mudaria. Então poderia ser a cidade para onde ele vai. Então veja bem, na frente do pronome onde podem aparecer estas outras preposições. Mas quando a preposição for o a, ela se une ao pronome.
formando uma combinação da preposição a com o pronome onde. E aí nós temos a palavra aonde, ok? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir, de se inscrever e até a próxima aula de português.